É com essa musicalidade do Marcos Souza Quarteto que o Almanac está começando. Muito obrigada por sua audiência. E além da boa música desse grupo, você vai ver também no programa de hoje. Achar que é a diferença do paciente, tem dois tipos de paciente. Tem um paciente que quer emagrecer e tem um paciente que quer ser emagrecido. Né? Ele não quer fazer nada, ele quer que o cirurgião vá lá, a gente vá lá e faça a cirurgia e emagreça. Sou Felipe Seconato, chefe da Sablé Diamant, e hoje vou mostrar para vocês uma receita super simples do clássico creme brulee. Não tem necessidade. Para mim, eu acho que a disputa religiosa é um contrassenso, né? Você sabia que a obesidade é um fator de risco para uma série de doenças e que o obeso tem mais propensão a desenvolver problemas como hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2? Pois é, para falar sobre esse grave problema que a cada ano tem afetado mais pessoas no mundo todo, estamos recebendo aqui o Dr. Helmut Poti, que é endoscopista bariátrico. Bem-vindo, doutor. Muito obrigada por sua presença aqui. Vamos começar a falar da obesidade para a gente chegar nessa endoscopia bariátrica. A partir de que momento a pessoa deve ligar o sinal de alerta e dizer: nossa, eu preciso tomar conta do meu corpo, do meu dia a dia, da minha qualidade de vida, senão ela vai embora? Isso. Na verdade, a Organização Mundial de Saúde ela tem um cálculo, que é o índice de massa corpórea, que a gente tem noção realmente do excesso de peso, né? Para você classificar ali a obesidade em grau 1, grau 2, sobrepeso. Realmente a gente tem que ver a questão de percentual de gordura, tudo isso, mas para a gente ter uma ideia, pode fazer essa fórmula que é fácil, que você pega a altura, o peso dividido pela altura ao quadrado. Mas muita gente, às vezes, mais alto, mais baixinho, o mesmo peso, isso também não indica muita coisa. Tem uma série de outros fatores que podem tornar essa pessoa candidata a ter problemas cardiovasculares, diabetes. Né? Sim, a circunferência abdominal, né? Aqueles pacientes que têm uma obesidade mais central, né? Que a gente fala que é a pior obesidade, que é aquela da barriguinha, né? A maçã, né? Que é visceral, né? A obesidade visceral, ela está mais associada às doenças principalmente cardiovasculares. E hoje em dia, muita gente ainda diz assim, mas eu não tenho como mudar o meu estilo de vida, eu tenho que recorrer a uma ajuda, seja ela uma cirurgia bariátrica ou uma reeducação alimentar. Juntar as duas coisas é uma solução, porque quando você tem um percentual muito alto de peso, não dá para você fazer só uma, você tem que fazer as duas, né? Na verdade, o principal tratamento que faz é o paciente, né? Mudando o estilo de vida, tudo isso. Mas quando a obesidade, a doença está bem avançada, no caso de uma obesidade mórbida, a maioria das vezes realmente é insuficiente, apenas dieta, exercício, medicamento, é muito difícil os pacientes conseguirem realmente perder peso, assim, essa grande quantidade de peso, sem uma ajuda maior, que é a cirurgia bariátrica ou até, no caso agora, a endoscopia bariátrica. Porque a gente vê em alguns canais de TV a cabo que eles fazem um programa, né? Você perde o quanto você precisa. Eu não recordo o nome do programa, mas ele mostra um grupo de obesos que se internam no local, mas aí você tem toda uma situação especial. Big Loser, pronto. Você tem toda uma situação especial, porque eles vão para um determinado local e não mudam os hábitos que são colocados ali, eles né? Emagreceram, né? Emagrecem muito, mas você fica... sabe que a BBC foi atrás 3 anos depois desses pacientes, todos voltaram a engordar. Nossa Senhora, não adiantou de nada tanto esforço. É complicado, né? Na hora que... E às vezes engorda mais, né? Às vezes engorda mais. É complicado. Muitas vezes quando perde aquela ajuda ali de medicamento, até mesmo um balão entre gasto, você tira, perde aquela ajuda, não tem mais, o paciente volta a engordar. Agora tem muito obeso que chega ao consultório e ele precisa emagrecer um pouco para se submeter à cirurgia?
Ele tem que fazer alguma mudança alimentar para poder se submeter à cirurgia, Isso porque aí, já é um risco para isso ele? aí eu acredito assim que é o ideal, o paciente já começar um tratamento, porque assim, eu vejo um grande mal algumas pessoas engordando para poder fazer a cirurgia bariátrica. Tem isso também. Ah, eu É, não atingi o índice, eu vou eu engordar, vou comer o que eu engordar, posso agora para depois eu... continua errando para achar que é a diferença do paciente. Tem dois tipos de paciente. Tem um paciente que quer emagrecer e tem um paciente que quer ser emagrecido. Né? Ele não quer fazer nada, ele quer que o cirurgião vá lá, a gente vá lá e faça a cirurgia e emagreça. Como aquele filmezinho que a mulher entra É. numa máquina e sai bem Pronto, magrinha, ele né? não quer ter trabalho, quer só. E a maneira mais fácil e rápida realmente é a cirurgia bariátrica, o bypass. Porém, ele vai ter algumas sequelas que provavelmente ele vai levar. Então vamos falar de cada uma das alternativas que podem ser tomadas por um Certo. paciente obeso. Qual é a primeira indicação, por exemplo, para quem não está tão acima do peso? Está entre sobrepeso e obesidade 1. Nós temos vários tratamentos. Para sobrepeso, os tratamentos que temos hoje, dieta e exercício é a base, né? Medicamentos, né? Aqui no Brasil tem uma série de medicamentos que são liberados, né? Anorexígenos, liraglutida, né? E na minha parte, que eu trabalho, na endoscopia bariátrica, a gente tem um balão intragástrico, que já é indicado por sobrepeso, né? A gente impede a progressão da doença. Falar da obesidade é uma doença progressiva, crônica e incurável. Ela não tem cura, ela tem controle, né? Quando o paciente já está num grau mais avançado, a obesidade com IMC acima de 30, aí temos a gastroplastia endoscópica, que é um procedimento novo aqui no Brasil, né? Mas nos Estados Unidos já tem há alguns anos, na Europa. E acima de 35, com comorbidades, diabetes, hipertensão, ou acima de 40, que é a obesidade mórbida, nós temos a cirurgia bariátrica, que é a mais eficaz, porém é a mais agressiva. O que a gente tenta é achar algo eficaz, porém menos agressivo, com risco menor. Vamos começar pelo balão. O balão ele é colocado onde, de que forma, como é a recuperação disso e quanto de peso o paciente perde? O balão é colocado através de uma endoscopia, né? É como se fosse uma passagem de uma sonda, um procedimento rápido, em torno de 10, 15 minutos. É praticamente o mesmo procedimento de uma endoscopia, né? Colocamos uma bola de silicone, quando está dentro do estômago, enchemos uma quantidade em torno de 600, 700 ml. O paciente perde em torno de 15 a 20% do peso total. A média é Como é que eu sei que aquele balão furou? Ele é preenchido com soro fisiológico e azul de metileno. Né? O azul de metileno é inofensivo ao organismo. Se por acaso esse balão furar, vai absorver e vai sair na urina, a urina vai ficar esverdeada. É hora de tirar o balão. Aí vai saber que meu balão furou. Mas assim, eu já coloquei perto de 1000 balões e eu tive um caso só. Então assim, é muito difícil esse De balão perfurado. É muito difícil. A recuperação dele é rápida. A do balão é em torno de 2, 3 dias. É um corpo estranho, né? Então depende do paciente. Tem paciente que é incrível. E o que é a sensação? É de estômago cheio, de... Empachamento, vômitos, né? O organismo, 80% dos pacientes quer botar para fora aquilo ali, só que o balão não sai. Então tem vômitos, cólica. Você já perde peso só cólica. nessa primeira parte. Como eu falo, não existe glória sem sacrifício. Pelo menos você vai sofrer E aí um pouquinho. você fica quanto tempo com esse balão? Temos uns balões de 6 meses e de 1 ano, né? É de 6 meses até 1 ano. Mas aí a pessoa pode ter uma vida normal, pode fazer exercícios, pode ir trabalhar já. Com tudo quanto normal. tempo com o balão? Eu coloquei numa colega minha, que é médica, que ela é anestesista, ela colocou de manhã à noite, ela estava bem e tudo. No outro dia ela já estava trabalhando, né? Agora tem pacientes que já são mais... rejeitam mais, então teve paciente que passou 6 meses vomitando. Mas a grande É uma maioria... gravidez de 6 meses. Mas assim, a grande maioria com 3, 4 dias já está bem, já volta às atividades, tudo normal. Doutor, essa endoscopia bariátrica foi o método apresentado no encontro que teve de cirurgia bariátrica aqui no Ceará, realizado há pouco tempo? Também, assim, ela tá em grande destaque no mundo todo, né? A gente vê que os principais centros são os maiores centros médicos que estão fazendo esse procedimento. E é uma novidade, então teve um destaquezinho nesse procedimento. Qual é a diferença dela para a gastroplastia? Na verdade, ela nos Estados Unidos, onde ela foi criada, ela se chama endoscopy sleeve. É uma sleeve endoscópica, né? A sleeve hoje é a cirurgia bariátrica mais realizada.
onde não mexe no intestino, é só no estômago. Então só faz cortar o estômago, né? Retira Retira uma parte parte do do estômago. estômago, a laparoscópica. Essa nós tentamos mimetizar a sleeve laparoscópica, fazendo, ao invés de nós retirarmos o estômago, nós suturamos o estômago. Vou até arrancar meu papel aqui para o senhor explicar direitinho. Deixa eu ver aqui. No caso, a cirurgia mais comum... O papel agora está difícil de soltar. Pronto. Digamos que aqui é o estômago. Certo. Normalmente, se tiraria uma parte do estômago. E é porque, assim, temos dois tipos principais de cirurgia bariátrica, o bypass e o sleeve. O bypass reduz o estômago para deixar ele mais ou menos 50 ml e desvia. Bypass é um desvio do intestino. Pega uma parte do intestino e desvia. Então, São duas ao mesmo tempo. então são dois métodos. É um método restritivo e desabsortivo. É procedimento para obeso mórbido, para paciente que tem que perder 30% a 40% do peso total. Esse é o que você falou que é mais Que é o complicado, porque que é cheio de... deficiência de vitamina, o paciente vai ter que ficar repondo vitamina para o resto da vida. Alguns casos tem diarreia, perda de cabelo, tem várias consequenciazinhas. Eu digo que ela é uma cirurgia que já salvou e salva muitas vidas, mas é o último tiro, é a última opção. É aquele paciente que não consegue mais levantar direito, que não consegue mais calçar o sapato, onde a obesidade é realmente mórbida mesmo. Onde andar 10 passos já vai dar um cansaço, né? Sacrifício, isso. Então, a endoscopia... E a outra é a sleeve, que nos Estados Unidos ela está sendo mais realizada, onde a gente só faz retirar o estômago fica em torno de 200... A sleeve faz isso. Retira, corta. Sleeve é manga, né? Deixa o estômago como se fosse um formato de uma manga. Porque ele é um pouquinho mais comprido. Mais E no caso da endoscopia bariátrica, ela vai só costurar esse pedaço aqui. A gastroplastia endoscópica, nós vamos costurar, vamos reduzir o estômago em torno de 60%, 70%, através de uma máquina de costura que colocamos na ponta do aparelho de endoscopia. Então, assim, para cirurgia bariátrica, nós temos acesso ao estômago através da parede abdominal. Temos que fazer cortes para ter acesso à parede abdominal. Na gastroplastia endoscópica, nós temos esse acesso através da boca. Então, não há necessidade de corte. Tá certo. Esse pedaço aqui que foi costurado, ele vai ressecar por não estar sendo utilizado? Ele vai virar um corpo que pode ser absorvido no organismo? Ou depois ele pode ser descosturado e voltar ao tamanho normal? O que acontece, é muito interessante essa pergunta que você fez, que os pontos, na verdade, esses pontos, eles vão abrir, eles vão soltar. Às vezes eu vejo até em rede social, mas os pontos soltaram. Os pontos vão soltar, né? É como se, quando você leva um corte na sua perna, no seu braço, se você suturar, se você deixar ali, quando der 1 mês, 2 meses depois, ele vai abre. O que fica é a cicatrização. Então, esse procedimento, esse aparelho que desenvolveram, ele consegue suturar o estômago todinho, então vai fibrosar o estômago por fora e vai ficar. E essa fibrose vai causar o quê? Um esvaziamento mais lento do estômago, uma diminuição acentuada do apetite. Eu vejo isso nos pacientes, 90% dos pacientes não sentem mais fome, a fome cai demais. E também a reduzir o tamanho. glicina, que é o hormônio que a regula. grelina, né? Grelina, perdão. A grelina cai também. Que é o que justamente vai ativar ou não a sensação de fome. Isso. A gente sabe que a obesidade é a ligação do intestino, do estômago e do cérebro, né? Em tudo. Então, tem uns estudos que mostram que cai bastante e também o esvaziamento do estômago fica mais prolongado. Essa gastroplastia endoscópica, ela vem sendo feita há quanto tempo? Nos Estados Unidos já tem 6 anos lá que está fazendo. Qual é o retorno desses pacientes, por exemplo, de peso? É zero, o percentual é menor? Porque a gente vê... Eu tenho 2 amigos que já fizeram a mais agressiva, né? E voltaram a ter um peso. Não chegam ao extremo, como era antes, mas não estão magros como ficaram depois da cirurgia. O índice é alto, né? O bypass, como ele falei, que é o que ele fez, é o que tem o melhor resultado, né? Porém, é o mais agressivo, né? Em torno de 70%, em 10 anos, acaba voltando a engordar uma grande parte. A sleeve, o grande problema da sleeve laparoscópica, onde só tira o estômago, não mexe no intestino, é porque em torno de 60% dos pacientes, depois de 5 anos, vão voltar a engordar.
A sleeve endoscópica, né, ou a gastroplastia endoscópica, nós não temos dados tão longos assim, né, mas temos estudos publicados que o paciente mantém a perda de peso dele em torno de 20% depois de 2 anos. Isso é o grande diferencial, porque está segurando mais. Não tem o risco, porque o estômago ele pode dilatar, dependendo de... não, agora já posso comer tudo, aí eles voltam a comer Não, como se volta, fosse... Ele também pode dilatar. Pode dilatar também. Vamos aos benefícios que essas cirurgias trazem. Eu não sei o balão, mas as 2 outras cirurgias, elas têm a fama de que acaba a diabetes, o paciente diabético se cura, né? De que a hipertensão também se cura da hipertensão. Eu quero saber se isso continua sendo um mito ou é verdade. Alguns casos de diabetes mesmo extrema, né, nós fazemos a cirurgia que chamamos de cirurgia metabólica, né, que é realmente do bypass, é mais para desviar, para ter alterações hormonais em relação a isso. Mas nós sabemos que se o paciente perde pelo menos 15% do peso total, já tem uma melhora considerável, tanto da hipertensão quanto da diabetes. Eu tenho mais de 15 pacientes que não tomam mais remédio da pressão, que fizeram esse procedimento, reduziram a resistência à insulina, à glicose, melhora, vai tudo melhorando. Isso, melhora também. Agora, se realmente for um nível muito alto de diabetes, é mais indicado uma cirurgia metabólica, que é que tem um desvio do bypass, que realmente ali altera mais. Agora, como é fazer a cirurgia já num paciente que tem todos esses riscos? Porque ele é hipertenso, ele é diabético, a cicatrização dele já é difícil, ele é hipertenso, então ele pode ter picos de pressão durante a cirurgia. Tá como que mexendo numa bomba relógio com movimentos milimetricamente cirúrgicos, né? Isso tem que controlar, né? Tem que controlar isso e alguns pacientes realmente com risco bem aumentado. A gastroplastia endoscópica ela é indicada para alguns pacientes com risco cirúrgico elevado, né? Pacientes pós-transplante. Tem até um brasileiro que trabalha na Alemanha que ele faz só nesses pacientes. Ou o paciente muito gordo, para uma ponte, para poder melhorar o estado dele, poder fazer uma cirurgia bariátrica. Paciente pós-transplante, pacientes com... Pós-transplante de qualquer órgão? Pós-transplante, Aí ele faz também isso. E pacientes que não tem um acesso à cavidade abdominal, ou tem uma hérnia muito grande, ou muitas cicatrizes que não consegue acessar a cavidade abdominal, vai pela boca e faz. Muita gordura também, visceral, né? E outra, tem um método que tá para chegar aqui no Brasil, era para chegar no ano passado. Eu acredito que até o final do ano, ou começo do próximo ano vai chegar, que ele é muito bem aceito nos Estados Unidos e na Europa, que chama Aspire. Como é o Aspire? A gente faz uma ligação do estômago com a pele aqui fora. O paciente come, depois que ele come, jogamos a água no estômago e aspira. Ele mesmo aspira a comida. Como fosse uma bulimia endoscópica. Mas aí a alimentação e as vitaminas... É do estômago. Ele não vai reduzir tudo, vai reduzir... Vamos supor que ele aspire 30% do que ele come. É quase uma colonoscopia, sei lá, é como se fosse aquele saquinho da colonoscopia, só que no estômago. Não é um saquinho, é como se fosse, sabe o que é a gastrostomia? Que é para se alimentar? É como se fosse uma gastrostomia, só que ao invés de nós colocarmos, a gente está tirando a comida que ele come. Gente, mas isso é muito doido. A primeira vez que eu escutei também eu fiquei assustado, né? Rapaz, isso é uma bulimia endoscópica, mas depois que nós vamos ver os resultados e que a gente quer tratar essa doença, que é a obesidade, se você selecionar o paciente, é uma coisa fantástica, assim, porque tu imagina, como você falou, aquela bomba relógio, um cara que não consegue submeter uma anestesia geral e tudo, tem que emagrecer, que ele vai morrer de qualquer maneira ali, você faz esse procedimento que dura em torno de 10 minutos, só uma sedação, ele vai perder 30% do excesso de peso, ele vai ter um resultado parecido com uma bariátrica, então, para preparar. E outra coisa também, quando o paciente está com Aspire, ele precisa mastigar bem para poder ele conseguir aspirar, porque senão vai entupir. Né? Fica só um botãozinho, não fica nada pendurado. Então, isso aí já estimula ele a melhorar a mastigação. Porque o obeso ele come muito rápido, né? Ele mal mastiga e já engole. Isso. E os resultados são muito bons. Doutor, me diga uma coisa, as idades que podem ser feitas, só para a gente encerrar aqui essa conversa. A partir de 16 anos, com autorização dos pais, nós fazemos. E a idade limite? Não tem idade limite, né? Antigamente falava em 70 anos, mas hoje não tem idade limite, depende da condição do paciente. Até porque é mais difícil um obeso chegar aos 70, 80 anos, difícil. né? É como eu falo, assim, o segredo da longevidade, se a pessoa quer viver muito e bem, né? Que a gente quer viver bem com qualidade de vida,
Tem que ser magro e fazer atividade física. Né? Ser magro e atividade física. A obesidade é a mãe de todas as doenças. 90% das doenças é ligada à obesidade e ao seu estilo de vida. E aí depois as pessoas podem comer o que quiser, mas com parcimônia. Com certeza. Doutor, muito obrigada por sua presença aqui no programa. Eu espero que, se for possível, em alguma outra ocasião, retornar para a gente continuar essa conversa. Um prazer. Muito obrigado. E olha, já que ele falou que depois de fazer a cirurgia dá para comer tudo com parcimônia, então o nosso De Comer de hoje está chegando e você vai ver agora o que é que vai ser servido hoje. Olá pessoal do Almanac Cultural, sou Felipe Seconato, chefe da Sablé de Amã, e hoje vou mostrar para vocês uma receita super simples do clássico creme brulee. Vamos aos ingredientes: creme de leite fresco, 400 gramas, açúcar refinado, 200 gramas, gemas, que é só separar a clara da gema, 150 gramas, e fava de baunilha. Para quem não sabe, a baunilha é originada de uma orquídea, é a fava dela que a gente utiliza as sementes. Então a gente corta o centro dela e utiliza as sementes no creme brulee. E para finalizar, nós vamos usar um pouco de açúcar cristal. Bom, para começar a receita, é uma receita super simples. A gente vai apenas misturar dentro de uma panela com o fogo ainda desligado o creme de leite, o açúcar refinado, as gemas, e a baunilha. Eu retiro as sementes do centro da fava e acrescento na panela também. Bom, aí então eu misturo todos os ingredientes, levo ao fogo em fogo baixo e vou cozinhando até dissolver o açúcar. É bem importante que o fogo seja bem baixo, que o ideal aqui é não quero que cozinhe a gema, eu só quero dissolver o açúcar. Dissolver o açúcar, eu vou desligar o fogo e então colocar em ramecãs pequenos. A tradição dele é que sejam sempre cremes bem baixos, tá? Então a quantidade da porção nunca é uma porção muito alta, muito grande. Então eu vou colocar em ramecãs. E levar ao forno pré-aquecido a 140 graus, então tem que ser uma temperatura bem baixa para não coagular demais a gema, por mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Depois de assado e já frio, nosso creme então ele fica bem firme, tá? Eu vou acrescentar o açúcar cristal, só um pouquinho, uma pequena quantidade na superfície dele. Espalho por toda a superfície e retiro o excesso. E com o auxílio de um maçarico, tradicionalmente ele é feito com uma placa de ferro aquecida, mas para ser mais seguro, hoje em dia a gente utiliza o maçarico. Eu caramelizo primeiro as laterais e depois o centro. Prontinho, então, feito a caramelização, agora é só esperar esfriar e servir. Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje, um creme brulee super clássico com muita baunilha. Espero que tenham gostado. Um grande abraço. Tá aí, eu adorei essa dica, eu espero que você também tenha gostado para fazer aí com os amigos e degustar com parcimônia. Agora, no nosso palco, tem a mistura de ritmos do Marco Souza Quarteto.
Eric Araújo, Luan Ferreira, o Marco Souza e o Eduardo Filho. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Almanaque Cultural. Mas a musicalidade de vocês, eu acabei de dar as boas-vindas, mas já passou por muitos outros ritmos, né? Você já foi roqueiro e agora tem essa musicalidade que ficou mais na percussão, mais no instrumental. Exatamente. Eu não gosto muito desse rótulo roqueiro, não, mas acho que é por causa da Opa, tatuagem. então deixa eu tirar. Mas realmente eu comecei no rock, fui pro axé, fui pra swingueira, como chamam aqui, que é o pagode baiano. Toco atualmente todos os estilos, diversos estilos, mas minha paixão mesmo está pela música africana. Mas como foi essa virada? Porque a batida do rock é completamente diferente. Completamente diferente. Na verdade, veio uma evolução, entre aspas, musical, né? Eu gostava do rock, vim passando para um rock mais calmo, vim para o jazz, para o MPB, fui morar na Bahia. Aí chegou lá na Bahia. Exatamente. Lá eu peguei o axé, como falam, né? Pegou na veia. Exatamente. E aí agora você não mistura mais as coisas, o rock ficou Misturo de lado completamente. totalmente. Ah, Não, mistura tudo. Misturo tudo, mas está sempre implícito, sempre atrás desse elemento aqui que é o percussivo, né, primeiro. E como foi que você conseguiu juntar essa turma aqui com você? Com muita luta, muita garra, não. São meus irmãos, meus companheiros, todos amigos. A gente toca há anos juntos e o interesse em comum. Mas vocês tocavam, às vezes, juntos e mais principalmente separados, né? Porque cada um, na época que você tocava rock, não encontrava Exatamente. com os Na época eu da... nem conhecia eles, na verdade. Foi tocando axé que eu conheci o Eric e aí conheci o Eduardo. Conheci o Luan agora recentemente e a gente tem o mesmo interesse, o mesmo gosto. Mas esse quarteto, como foi que esse teclado entrou no quarteto que eu queria entender? Aqui vem da influência do jazz, né, da música instrumental jazz. Então, para dar aquele brilho, aquela cama, aquela sutilidade, porque aqui já é um pouco mais agressivo, digamos assim. Então, para dar aquele esse brilho... aqui pode ser considerado mais agressivo diante do teclado? Exatamente. No caso, a função dele aqui no grupo é dar o chão, né, dar aquela calmaria no grupo. Tá certo. E agora vocês continuam só vocês tocando ou cada um também faz trabalho separado? Cada um também toca em outros projetos, a gente toca na noite, toca junto de vez em quando dá. Mas a gente está focando no grupo e eu estou trabalhando no grupo bastante esse ano. E aí, o que é que vem de projeto para o quarteto ainda esse ano? Certo, na Porque verdade... no segundo semestre? Exatamente. Eu tenho um grupo todo, eu tenho um grupo completo, cheio, e essa daqui é a formação reduzida do grupo. Ah, então tem mais gente. São quantas pessoas? Sim, são 10. Mas vem que tipo de outros instrumentos? Vem outra percussão, vem um duo de metal, então... Sabe, vem baixo, então vem... Eu acho legal aquela caixa, carrão, né? Carrom, né? Também tem um carrom? Tem um carrom de vez em quando. Eu acho muito interessante o carrom. Eu não conhecia e a primeira vez que eu vi, nossa, que legal. Eu apaixonei pelo carrom. É uma solução prática, né? E ainda serve de banco para você. Né? Exatamente. Nunca está em pé o instrumentista, o percussionista. E como é que é o show de vocês? O que é que vocês colocam na playlist de vocês? Bem, eu procuro misturar bastante essa onda percussiva aqui com a nossa música brasileira, com a MPB que a gente tem. Então a gente toca um pouco de Belchior, Carlinhos Brau, Caetano Veloso. E sem vocalista? Não, às vezes eu convido um vocalista e a gente faz um pouco dessa parte instrumental e um pouco da parte cantada. E quem quiser... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês tocarem mais uma, daqui a pouco eu volto para conversar, que aí dá tempo do pessoal já pegar ali a dica para já entrar nas redes sociais de vocês. Então a gente vai ouvir mais uma música aqui do Marco Souza Quarteto e daqui a pouco volta.
aí, Marcos, voltando aqui, eu queria saber como é que as pessoas fazem para encontrar vocês nas redes sociais ou mesmo ao vivo em algum show, em alguma apresentação. Certo. Minha rede social, eu tenho Facebook e Instagram. Instagram Marcolino89. Marcolino? Marcolino89 é meu apelido na música. Marcolino? Marcolino. 89, tudo junto. Facebook Marco Souza, Marco Antônio Souza. Souza com Z ou com S? Souza com S. Pronto. Ou Marcolino89, que também vai me achar no Facebook. A agenda tá lá, tá tudo por lá, acompanha facilmente tudo por lá. Então tá certo, passada a dica para vocês. No final do programa eles voltam para tocar mais uma aqui. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olha só com quem. É uma ONG sem bandeira religiosa específica, cujo objetivo principal é colocar em prática a ética cristã. Tenho grande orgulho, a grande satisfação, prazer de finalmente, graças a Deus, trazer meu amigo Vaninho do acordeão. Estamos de volta e está chegando o nosso Puxando Fole, com ele, Tiago Calisto. Oi, Carla, é um prazer estar aqui puxando fole mais uma vez. Hoje eu tenho o orgulho de trazer diretamente do Maranguape um dos maiores talentos do acordeon no nosso estado, no nosso país. O cara toca muito. Tenho grande orgulho, a grande satisfação, prazer de finalmente, graças a Deus, trazer meu amigo Vaninho do acordeão. Eu que agradeço, amigo Thiago. Até que enfim deu certo, né? Finalmente, cara. Fazia tempo que eu tentava trazer esse homem pro Puxando Fole, mas finalmente deu certo. É um prazer participar aqui com você, que com certeza, cara. sem dúvida. Satisfação é nossa, do público que vai ouvir as suas histórias, ver o teu talento nesse instrumento. Vaninho, tu começou a tocar com quantos anos, cara? 8 anos de idade. 8 anos de idade? Foi. Filho de músico, como é que Não, foi o processo? na minha família ninguém toca nada, infelizmente. Mas assim, eu fui muito incentivado pela minha mãe, né? E um tio meu também que gostava muito na época de violão e tal. Meu tio chamado Carlos, e dava força também. E minha mãe também me incentivou muito, né? E tinha instrumento? Como foi assim? Tinha. Tu teve um professor, foi sozinho? Como é que foi? Foi. Eu vi um senhor lá do interior tocar, chamado senhor Zé Carneiro. Ele ainda é vivo. E aí, antigamente tinha aqueles leilões, né? Da festa de padroeiro e tal. E eu pequeno, eu ia ver ele tocar. E aí comecei a despertar pela sanfona, né? Aos 8 anos logo. O pessoal disse que começa novinho mesmo, né? Pra tocar. Pois é. E aí ganhei logo uma sanfoninha, uma sanfoninha de 80 baixo, vermelha. Aí já comecei a aprender alguma coisinha. E qual foi a primeira música que tu tocou? Rapaz, a primeira música... Caramba, que massa. Vaninho, assim, te fazer uma pergunta que eu fico assim impressionado, porque você tá tocando aqui esse instrumento, é como se você estivesse fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Porque você tem a mão direita e tem a mão esquerda. E na mão esquerda fica aqui fazendo o ritmo, batendo o ritmo. Cara, às vezes que eu tentei pegar num acordeon, meu irmão, a cabeça trava. Como é que é esse processo, cara? Como é que... Explica um pouquinho disso para o público de casa, para poder entender o tamanho da complexidade desse instrumento. Você que é um filho de um grande
acordeonista, né? Luizinho Calixto, salve Luizinho Calixto. E você sabe mais ou menos, já viu muita sanfona rolar, né? Sanfona é um instrumento que precisa muito de dedicação, né? Do sanfoneiro, né? E aí, gradativamente, você precisa de estudo, né? E assim, ela se divide em 3 funções, né? Tem o teclado, o fole e o baixo. O baixo harmoniza e faz o ritmo, né? E o fole faz o ar passar nas palhetas, né? E o teclado, um teclado comum. Mas assim, é um instrumento de alta sensibilidade, né? É um instrumento que mostra muito o lado sensível da coisa, né? Porque você tem como... Um som bonito esse instrumento. E dentro desse processo, assim, de desenvolver, porque o cara começa, ele aprende a criar algumas músicas, mas existe um determinado estágio que o cara malha muito, estuda muito para poder ultrapassar. É verdade. Tu ultrapassou esse estágio com mais ou menos quantos anos? Quem foi que te ajudou? Quem foi que te deu alguma orientação? Como é que foi isso? Eu, assim, ao chegar aos 14 anos, mais ou menos, eu comecei a tocar numa 120, né? Passei para uma 120. Logicamente, fui lá no mestre Irineu, né? A família Araújo, que eu devo muito a ela também. E aí comecei a ver algumas peças, o Irineu começou a me mostrar, Turpin também, Araújo, e Auri Araújo, começou a mostrar, assim, o lado mais erudito do acordeão, né? Tem um lado popular e tem o lado erudito. E tem muitos estilos a ser cobrado do sanfoneiro, né? Como você sabe, que a sanfona toca tudo, né? Tudo que quiser. E aí eu comecei a estudar e a partir de 17 anos, né? Fui muito ajudado pela família Araújo, né? Te orientaram bem. Muito, muito. Mostra uma peça pra gente dessa época, assim, que quando tu aprendeu, que tu tocou, assim, perfeito, caramba, não imaginei que eu conseguisse tocar essa música. Rapaz, é bonito demais. É Dominguinhos? Vou de Sergipanas. Dominguinhos era gênio mesmo. Com assim, certeza. Incrível, com porque certeza. conseguia fazer essa coisa popular e erudita e explorar, Com certeza. assim, é um universo, né, Dominguinhos? Um universo mesmo de aprendizado, viu? Teve contato com ele, Vaninho? Muito, Assim, muito. Assim, quando ele chegava em Fortaleza, né, a gente sempre se via e eu ia visitá-lo, ele lá no Eurides. E assim, eu vi o tamanho da pessoa que ele era. Assim como músico, né, e uma pessoa como um ser humano, sabe? E sempre era uma aula, né, sempre era um aprendizado. Cada vez que a gente se encontrava, com certeza. Maravilha, cara. Vaninho, puxando um pouco mais pro forró, assim, que tem uma diferença entre o cara tocar essas músicas mais eruditas e o forró.
Então, assim, é muito difícil você ver um europeu conseguir tocar forró. Embora os caras toquem umas coisas assim que sejam absurdas, umas valsas extremamente difíceis que demandam muito estudo. Isso é verdade. Mas o forró tem um negocinho, cara, que o Adel sempre fala nisso aí, que eles nunca conseguem tocar assim como a gente toca aqui. Toca não, cara, não toca não. E é verdade, né? O nosso lado do forró tem muito o que fazer, né? O choro, né? Essa daí eu conheço até o autor É do seu dela. pai, Bia. É, Baião Menino do pai. Baião Menino. Vaninho, eu queria te pedir, cara, assim, que tu tocasse uma música agora, assim, que quando tu tá em casa, tá assim, o cara tá com os problemas do dia a dia e tal, aí o cara pega aqui um instrumento, assim, pra desopilar, pra esquecer os problemas e o cara pega e toca Pega essa no música sanfone e que... Qual é a música que é o teu remédio, o teu calmante? Maravilha, Vani. Cara, obrigado demais. Antes de eu me despedir, eu quero te pedir para tu passar teus contatos, tuas redes sociais, para quem quiser te contratar. Beleza. Nosso contato como a gente faz um trabalho popular, né? Eu e a Nicinha, né? Vani e Nicinha, nosso trabalho popular ao público, 98884-2770. E nas redes sociais, Vani e Nicinha, o casal do acordeão. Abraço para a Nicinha, a gente vai trazer ela aqui também, que com certeza. Ela também é uma das grandes referências aqui do acordeão do nosso estado. Com certeza. Vaninho, cara, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço demais. E é isso, Carla, a gente vai ficando por aqui, até a próxima.
se Deus quiser. Obrigada, Tiago. Um cheiro grande para você e até a próxima participação aqui no nosso Almanac. Agora, a gente vai falar de boas atitudes, mais precisamente sobre as caravanas solidárias que desenvolvem ações sociais voltadas para seres humanos e também animais em situação de vulnerabilidade. Aqui do meu lado, eu recebo o médico veterinário e idealizador desse projeto, o professor Ricardo Figueiredo. Muito obrigada, professor, por sua presença aqui no nosso Almanac. Obrigado. Essa caravana solidária, esse projeto surgiu a partir de uma cadeira da Universidade Estadual do Ceará? Na verdade, a cadeira foi uma consequência... Ah, foi ao contrário. Exato, da criação de uma ONG chamada Grupo Cristão Mão de Luz, que foi criada há 2 anos com o propósito de unir as 3 diferentes correntes cristãs, católicas, espíritas e evangélicos. Então é ecumênico, então. É ecumênico, é uma ONG sem bandeira religiosa específica, cujo objetivo principal é colocar em prática a ética cristã. Mas surgiu na Universidade Estadual? Onde é que a Universidade Estadual entra nessa história? Pelo fato, eu sou professor do curso de veterinária, né, e também criador dessa ONG e presidente atualmente da ONG. Ah, tá então, certo. as coisas estão associadas. E essas caravanas solidárias que fazem parte de um dos projetos, na verdade, a gente sempre faz em parceria com a Faculdade Veterinária da Universidade Estadual Como é do que Ceará. funciona? A caravana circula somente aqui por Fortaleza, vai para as cidades metropolitanas, para o interior? Eu vou explicar um pouquinho da ONG. Então, essa ONG, ela se fundamenta em 4 projetos principais. Tem um projeto chamado Caravana do Evangelho, que visa justamente a visita a comunidades carentes, pessoas doentes que não podem se deslocar. Então, algumas pessoas do grupo vão lá e conversam com essas pessoas. E tem o projeto chamado Dignidade, que essas incursões na favela são detectadas algumas deficiências de moradia e o grupo se reúne e faz pequenas reformas de moradia para dar mais dignidade a essa população, incluindo também a reforma de escolas carentes. Esse é o projeto Dignidade. E tem um outro chamado projeto Ensinando a Pescar, que é exatamente para tirar as pessoas da condição de mendigância, dando cursos de curta duração, auxiliar de pedreiro, eletricista, artesanato. Não dá um peixe, ensina a pescar. Exatamente. Então, é um projeto nesse sentido. E tem um projeto bastante interessante, que é chamado de Vivência Cristã. Esse projeto Vivência Cristã, ele é feito sob o formato de caravanas solidárias. Então, o grupo decidiu fazer uma caravana a cada 2 meses, né, envolvendo alguns grupos vulneráveis. Nós trabalhamos, por exemplo, existe a primeira caravana, que é a caravana Solidária Idade e Luz, que visa abrigos de idosos. Então, na realidade, durante 2 meses são arrecadados tanto recursos financeiros quanto itens de higiene pessoal, alimentícios. E não só a questão da arrecadação. A gente vai ao local entregar, existe uma interação com os idosos. E nesse processo, nós começamos a convidar os alunos para participar dessa ação. Então, de um lado, você tem... Podem ser só os alunos de veterinária? Não, qualquer pessoa pode participar do grupo. Essas caravanas são abertas ao público. Elas têm como objetivo oportunizar as pessoas à prática da caridade e à vivência de contrastes sociais. Certo. Então, esse é o propósito principal. É uma experiência super interessante, né? E que tem realmente crescido a cada dia. Então, E é até bom para quem não tem a vivência disso, às vezes tem uma realidade completamente diferente, com muito conforto, com tudo às mãos, né? Percebe o lado oposto da vida, né? O que é a dificuldade, o que é não saber o que comer no dia seguinte. Essa troca de experiências acontece. Com certeza, é magnífico a experiência. E uma outra ação é voltada para o outro extremo, que seria abrigos de crianças, né? Crianças carentes, muitas vezes crianças que são abusadas sexualmente pelos pais, que estão nos abrigos. Então, a gente faz uma grande caravana para arrecadação de brinquedos, livros infantis, leite em pó. E os participantes, os voluntários, participam desse processo de arrecadação, de mobilização, e vão justamente fazer o processo de entrega. Então, existe o que a gente chama de vivência cristã, esse contato humano, né? Brincadeiras, abraços,
com essas pessoas, a experiência é muito interessante. E qual é a periodicidade dessas caravanas? Bom, existe uma caravana a cada 2 meses. Então, você vai... Uma caravana diferente a cada 2 meses. A cada 2 meses, exato. Então, você começa com a caravana dos idosos, 2 meses depois tem a da criança, 2 meses a caravana dos hospitais psiquiátricos, a 4ª caravana, 2 meses depois, é para detentos, que é chamado para atender o projeto Livro Aberto da Secretaria de Justiça. A 5ª caravana do ano é exatamente para o sertão, para arrecadar produtos alimentícios para o sertanejo. E a 6ª caravana é voltada para pacientes com câncer do SUS e doenças sexualmente transmissíveis de hospitais públicos. Então, e os animais? Porque eu falei que vocês ajudam pessoas e animais. Onde é que eles entram nessa caravana questão? dos animais foi decorrência da cadeira. Então, o grupo, na verdade, ele não visa diretamente... Então, seria a 7ª caravana, no A caso. questão não chega a ser... A gente não faz caravana para os animais. Isso, eu vou explicar depois a questão da cadeira, foi decorrência da cadeira de liderança. Que alguns alunos da veterinária quiseram fazer ações em abrigo de animais. Então, aí essa caravana é um pouco a parte específica da veterinária. Quem que quiser fazer parte dessa caravana, descobre o dia que vocês vão fazer, descobre como quem quiser visitar a nossa página, existe todo um calendário de caravanas lá. Então, posso dar... Pode, com certeza. Então, é www.mãodeluz.org.br. Então, tem todas as informações. Nós precisamos de voluntários, o grupo é aberto. Todas as pessoas que não têm nenhum preconceito religioso, que quer exatamente essa mistura de correntes cristãs, são bem-vindos na ação. Eu acho que todos têm o mesmo pensamento, né? Fazer o bem, respeitar o próximo, ter amor a Deus. É porque, às vezes, falam de formas diferentes, né? Sim. Inclusive, por exemplo, eu sou professor da veterinária e no laboratório nós temos um grupo de estudo ecumênico semanal de ética cristã. Então, a gente se entende muito bem, os meus alunos que são da área de tecnologia, né, discutindo ali evangélicos, católicos, espíritas, numa maior harmonia. Isso não tem necessidade. Para mim, eu acho que a disputa religiosa é um contrassenso, né? É contrário à questão da ética cristã. No dia que a gente aprender isso, eu acho que muita coisa vai ser resolvida nesse mundo. Por isso que está tão conturbado aí, que ainda não entenderam o verdadeiro significado. Porque não precisa. As diferenças são muito pequenas e a essência é a caridade. Não precisa disso. Eu acho um contrassenso essas disputas religiosas, né? Onde não deveria nunca haver disputa religiosa, exatamente no campo religioso, né? Que visa a integração com um ser maior, que nós acreditamos seja Deus. Então, para mim, não justifica de jeito nenhum. Eu sei que essa linguagem não é muito comum para um cientista, mas eu acredito que o sucesso do nosso laboratório, do ponto de vista tecnológico, é baseado na ética cristã. Né? Tá certo. Agora vamos falar da cadeira, que na verdade o nome da cadeira é Liderança. Liderança Solidária e Ação Social. E ela é ministrada há quanto tempo na UES? Na verdade, foi uma experiência nova. É a primeira versão dessa cadeira na universidade. Eu acredito que não tem em outras universidades uma cadeira similar, que é exatamente em decorrência da ação da ONG. Essa ONG tem 2 anos, né? Só no ano passado, essas caravanas solidárias atenderam 6.000 pessoas, na verdade. Só no sertão foram 2.000 pessoas atendidas, 10 toneladas de alimentos distribuídos, né? O projeto Livro Aberto, foram arrecadados 2.000 livros, que resultou na abertura de 8 bibliotecas associadas a unidades prisionais. Então, realmente, a gente sente muito prazer em fazer isso. Aí surgiu a ideia, por que não ensinar isso para os alunos, essa questão, né? Juntando toda a experiência que nós adquirimos ao longo de 23 anos de pesquisa na área tecnológica, né? E também em diretorias, em Brasília, do CNPq, né? Na parte de coordenação de avaliação, surgiu a ideia, por que não compartilhar isso com os alunos? Por que não ensinar os alunos na liderança solidária? Fiquei curiosa agora para saber como é que é a prova final, o trabalho final dessa cadeira. Pronto, essa pergunta é excelente, porque, na verdade, essa cadeira ela foge a todas as características de uma cadeira tradicional. Não existe uma prova escrita, porque o ensino, infelizmente... Sonho na minha vida não fazer uma prova escrita, porque eu acho que isso não mede o conhecimento e como aquela cadeira foi aproveitada. Concordo em gênero, número e grau com você, na verdade, porque o ensino do Brasil... ele é muito conteudista, baseado na decoreba. E, na verdade, isso não se prepara o profissional para atuar no mercado de trabalho.
A gente chega, às vezes, no mercado de trabalho patinando e aprende ali, no dia a dia, na marra. O mercado de trabalho precisa de pessoas criativas, que aprendam a lidar com esse tipo de situações adversas. E a liderança é para isso, é para treinar para essa finalidade, né? Você realmente preparar o indivíduo a lidar com situações difíceis, né? Com ter equilíbrio emocional, porque muitas vezes se pensa muito no aspecto intelectual, mas hoje a gente vê que a valorização hoje da inteligência emocional, quantas pessoas perdem o emprego porque brigou com o chefe, né? Foi um momento de violenta emoção, coloca tudo a perder. Então, na cadeira de liderança, né, nós baseamos a cadeira no livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, de Steve Covey, que é um best-seller americano que vendeu 20 milhões de cópias, e ele foi justamente assessor do Bill Clinton. Então ele trabalha uma liderança diferente, uma liderança que envolve um aspecto muito humanístico da pessoa. Então, eu acho que o usa Trump não muito... leu esse livro. E ele fala basicamente o quê? O que a gente pode aprender desse livro que é passado na cadeira de liderança? Para mim, assim, um dos melhores livros. Ele marcou a minha carreira realmente do ponto de vista ético. O meu referencial é Jesus. Para mim, a liderança, o modelo de líder é Jesus através da ética cristã. Para mim, eu sou professor também de ética veterinária e para mim é insuperável. Para mim, a solução dos problemas humanos estão ali. Para mim, o Evangelho é digamos assim, um manual de instrução da alma. Apesar de ser cientista, eu estar 23 anos militando nessa área, eu preciso me curvar diante da beleza da ética cristã, que é sensacional, eu acho, nesse aspecto. Mas o livro do Steve Covey, ele trabalha os diferentes aspectos da liderança, né? O primeiro aspecto, a questão, todo líder ele precisa ser, primeiro, ter a independência, né? Então, ele precisa ser um líder de si mesmo. Então, nós temos a questão da proatividade. O líder não espera as coisas acontecerem, ele faz as coisas acontecer. A proatividade envolve a ação em vez de reação. Ou seja, ele é inquieto. Exato. Ele procura fazer as coisas acontecerem, né? Na verdade. E o líder, ele precisa ter também um objetivo, ele precisa saber onde que ele quer chegar, né? Então, isso é que a gente chama de o segundo hábito da liderança. E o terceiro hábito, que é muito importante, a gente vê que todo mundo tem 24 horas no dia, mas as pessoas utilizam esse tempo de forma diferente. Não dividem direitinho, né? Exatamente. Então, o Steve Covey trabalha assim, com o que a gente chama de fazer as coisas mais importantes primeiro. Então, é uma questão da priorização das coisas que são mais relevantes. Não somente das coisas urgentes e importantes, mas, por exemplo, ele trabalha o aspecto da harmonia familiar, que você não tem que ficar só trabalhando, você tem que manter o equilíbrio entre trabalho, religiosidade, família. As três coisas, esses três pilares são igualmente importantes, porque a gente tem uma tendência a exagerar no trabalho. E muitas vezes as pessoas se tornam infelizes. Então, esses 3 hábitos que nós chamamos da independência na liderança, né? A proatividade, você ter um objetivo, saber onde você quer chegar e saber priorizar, é o aspecto primeiro que a gente chama de liderança pessoal. Aí parte para um segundo aspecto da liderança que a gente chama de interdependência, porque o verdadeiro líder, ele precisa liderar outras pessoas em qualquer situação. Ele tem que realmente... E o líder não é aquele que manda, é aquele que comanda, né? Ele precisa ser respeitado, não pelas pessoas o temerem, né? Mas exatamente por confiarem na liderança. E pelo exemplo que ele dá, né? Por saber que ele mora nessa direção, que ele vivencia aquilo que ele está tentando pregar, né? Então, a interdependência na liderança, ela envolve aquelas táticas que todo mundo chama, né? Sabe, né? A questão do ganha-ganha, o win-win ou no deal, né? Ou as duas partes ganham ou não se faz o negócio. Então, sim, toda relação pessoal tem que haver um ganho recíproco. Então, o Steve Covey trabalha esse lado humanitário na liderança, porque muitas vezes você ganha um negócio, a pessoa fica insatisfeita e nunca mais vai ter relação com você. Então, não vale a pena. Então, ele trabalha esse aspecto humanitário da liderança. E aí parte para um outro aspecto importante, né, da liderança humanitária, que ele fala justamente de você, primeiro, tentar entender o outro antes de colocar o seu ponto de vista, né? Que é exatamente a empatia. Muitas vezes a gente vê que a liderança se torna pouco eficaz
porque as pessoas já rotulam as outras, na realidade. E a gente vê que as reuniões muitas vezes se tornam improdutivas, seja no ambiente de trabalho, que as pessoas não estão preocupadas com o que o outro está dizendo, e sim com aquilo que elas vão falar. E quando você está pensando naquilo que você vai dizer, você está deixando de ouvir. Então, acaba que não existe um diálogo, ou seja, não existe uma via de mão dupla. Então, o Steve Covey ele diz que a gente tem que aprender a ouvir intensamente o outro, para tentar entender o ponto de vista do outro. Então, vencido esse aí seria o quinto hábito. E chega no sexto hábito, né, que você adquiriu todos esses outros, você vai para a sinergia. Às vezes, você numa discussão, você tem dois pontos de vista, né, tem um ponto de vista, o outro, mas, na verdade, o melhor ponto de vista é o terceiro, a junção dos dois, né? E isso resultou nas caravanas solidárias, né? E eu quero só, infelizmente, porque o nosso tempo está acabando, eu queria saber quem puder participar e quem quiser participar das caravanas, como é que faz para entrar em contato com vocês? Exatamente pelo nosso site, né? Cada 2 meses você tem a realização de uma caravana, é só entrar em contato conosco e participar. Vamos e será repetir, muito o site bem-vindo. é Mãos de Luz? www.mãosdeluz.org.br. mãosdeluz.org.br. Então, Tá a cada certo. 2 meses é uma chance que você tem aí de ajudar as pessoas. Obrigada, Tá certo, muito obrigado. professor, por sua participação Obrigado. aqui no nosso programa. A edição de hoje, infelizmente, vai ficando por aqui. Um grande beijo, Ceará, um beijo, Maior Brasil, um cheiro bem grande para todo mundo. Até o nosso próximo encontro, a nossa próxima edição do Almanac. E você vai ficar um pouco mais com a musicalidade do quarteto do Marco Souza Quarteto.